lugar e nós preparamos, Senhor. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Se você ama o Senhor, declare Nós isso. preparamos um lugar para você, só para você, Xereca mandar a sure, querer mandar a labaxere, querer mandar a labaxere. Nós preparamos um lugar para você, só para você. Só para você, Jesus. Toma o teu lugar. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Boa noite. Que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. O Senhor está falando conosco de diversas maneiras nesses dias. No texto ao qual o Ronaldo leu aqui no início, o Senhor me deu uma canção há muito tempo atrás. Essa canção eu ministrei por muito tempo no ambiente que eu estava. E foi um marco para mim e para muitas pessoas. Esses versículos cantados, essa verdade de Deus cantada, onde nos trouxe a revelação do poder de Deus e da grandeza de um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos declarar que é o nosso refúgio. O Deus que foi o refúgio de Jacó, a força de Jacó, Ele também é o nosso Deus, também Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então eu quero dizer para você que veio aqui hoje, confie no Senhor, de todo o seu coração, confie no Senhor, que não seja meras palavras que saem de uma boca, que muitas vezes não pensa naquilo que está proferindo, que não é intencional naquilo que está proferindo, mas por intermédio da fé, traga à existência aquilo que não existe, profetiza, libere palavras de vida, pois no teu interior jorra uma vida que talvez você não perceba, mas está jorrando aí no teu interior. Então coloque isso para fora, coloque tudo aquilo que Deus colocou dentro de você para fora. Você sabe o que tem dentro de você aí, meu irmão? Tem um leão aí dentro, tem uma força que talvez você desconheça, tem uma graça que talvez você ainda não experimentou, tem uma força que você ainda não colocou para fora. Pastor, eu não sinto essa força. Pois é, essa força não vem de você, essa força vem do Espírito de Deus que habita em você. Então confie no Senhor, confia no Senhor e viva uma vida que vai além do medo, além da dúvida, vai além da incredulidade, vai além de informações, e passe a confiar e acreditar que as revelações são para os filhos, são para aqueles que desejam, são para aqueles que buscam compreender as realidades divinas e aplicá-las para que você venha viver uma vida abundante no Senhor. Nós aqui no início, nós cantamos algumas canções, não seria eu que iria ministrar, seria minha esposa, mas o Senhor, Ele faz do jeito dele, enfim. E as canções que foram ministradas aqui desde o início, olha, se até os anjos se prostram, então eu também vou me prostrar, então eu também quero me prostrar. E aí nós viemos, o encontro da noiva será tão lindo, e eu espero esse dia, eu faço parte dessa geração que espera a volta do Senhor. Talvez, para muitas pessoas, se Jesus voltar agora, vai ser drástico para algumas pessoas. Poxa, Jesus, eu não casei ainda, eu não comprei o carro que eu queria, eu não comprei minha casa própria, eu não comprei meu apartamento, eu não recebi a promoção que eu queria tanto. Talvez não seja tão agradável, ou até que ele perceba que aquilo que o Senhor preparou é muito maior e melhor, né? Mas talvez no primeiro momento, talvez o coração não esteja tão assim em Jesus, a ponto de até mesmo eles estarem preparados para esse encontro, aliançados, comprometidos, com vestes novas, puras, brancas. Então eu faço parte, irmão, dessa geração
e eu creio que você também, diga amém, que espera a volta do Senhor. E enquanto espero, eu adoro. Enquanto eu espero, eu busco. Enquanto eu espero, eu sirvo. Enquanto eu espero, eu quero que outras pessoas também estejam preparados para esse grande dia. Estejam com as suas vestes limpas, com as suas lamparinas acesas, com a sua aliança intacta, com os seus olhos abertos. Porque Jesus, ele virá como um ladrão para aqueles que não estão esperando, para aqueles que estão dormindo, distraídos, para aqueles que estão amando mais o mundo do que o Pai. E outra canção que nós entoamos ao Senhor, que é Ele vem buscar. Olha, nós iremos andar em ruas de ouro. Só que as ruas de ouro é o menor dos detalhes, porque o mais forte daquele lugar é tocar, é ver Ele como Ele é ver a grandeza do Todo-Poderoso Deus em seu alto e sublime trono. Eu acredito que isso é incomparável, meu irmão. Eu acredito que isso é incomparável. E eu creio que homens na terra que viram o céu foram aqueles homens que decidiram morrer, decidiram se entregar, decidiram ir contra o sistema, ir contra a corrupção, ir contra a mentira, ir contra a religiosidade, ir contra todos os sistemas que trazem um envolvimento para que venhamos perder esta viagem para o céu, este passaporte para o céu. Então nós estamos caminhando. Ele vem me buscar. Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Ele disse, nós cantávamos assim, irmão, eu sou pentecostal, nós cantávamos assim, olha, caminhando dá um tom, hein? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, glória a Deus, caminhando eu vou para cá. Meu irmão, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que dizem com os lábios que querem ir, mas as suas atitudes dizem o contrário, porque logo trocam Jesus por qualquer coisa, logo negociam a sua fé, logo desistem, olham para trás. Esses dias são dias onde muitas pessoas colocaram a mão no arado e estão olhando para trás. É a última canção que o Senhor Ele resgatou em nosso repertório, resgatou em nosso coração. É uma canção muito antiga da Andréia Fontes, onde ela vai trazendo a realidade que João viu através do Apocalipse, escreveu. Meu irmão, é grande demais, é precioso demais. João viu, e eu também quero ver, como ela declarou na letra da canção. Eu quero ver todas as maravilhas que estão preparadas para os filhos, e vai herdar todas essas bênçãos quem vencer, quem perseverar, quem acreditar, quem confiar, quem esperar. Muitas pessoas podem achar que Cristo está demorando. Desde lá da minha adolescência, desde quando eu era criança, eu ouço que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou até agora. Mas Ele vai voltar. O dia se aproxima. As realidades que nós estamos vivendo denunciam o cumprimento das profecias. E o que eu preciso estar preparado, porque Ele vem. Então, meu irmão, e eu acredito de fato que não era um sonho, era a realidade. Ele viu a cidade santa. Então, por diversas vezes, Jesus ele disse assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é um tempo onde eu preciso ser cheio do Espírito, onde você precisa ser cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que apenas possui os dons, mas uma pessoa que possui as características de Jesus,
que exala o bom perfume de Cristo, uma pessoa que não está apaixonada pelas coisas que o mundo oferece, mas está apaixonado e contemplando o céu, contemplando o reino de Deus, de justiça, misericórdia, igualdade, de paz, de alegria, um lugar onde haverá sim vitória para aqueles que confiarem, para aqueles que acreditarem. Aleluia! Eu gostaria, irmãos, que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Tu és digno, Senhor. Já será tão lindo, aleluia. E ali nosso Será tão lindo, aleluia. João capítulo 3, verso 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, e certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Até aqui. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite. Nós não merecemos tanto amor, tanta graça, não merecemos a Tua misericórdia, ó Deus, e o que nós pedimos é que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto, que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos sensíveis e o nosso coração quebrantado, para que venhamos entender as Escrituras que revelam o Pai, o Filho e o Espírito. Nós queremos, ó Deus, ter a clareza da realidade ou das realidades espirituais. Meu Deus, não queremos perecer com o mundo, queremos conhecer o Senhor e prosseguirmos em Te conhecer e nos tornarmos semelhante ao Senhor. Pai, transforma o nosso interior, o nosso coração. Nós Te entregamos, porque sabemos que é dele que procedem as fontes da vida. Nós queremos, ó Deus, confessar que o Senhor é Filho de Deus com os nossos lábios,
e crer com o nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. O Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração e, sinceramente, eu considero essa pregação para uma pessoa, uma das pregações mais poderosas de toda a Bíblia. Jesus, Ele nunca se impressionou com o número de ouvintes, com a multidão que o seguia. Ele sempre estava interessado em gerar algo no interior que fosse maior do que o exterior. A realidade em que aquelas pessoas viviam era uma realidade onde as pessoas eram muito maiores por fora do que por dentro. Expressavam muito mais o exterior do que o interior. Expressava muito mais as suas palavras do que a essência que vinha de um coração. E nós conhecemos um homem respeitado, um mestre da lei, alguém que ensinava, alguém que tinha o domínio das Escrituras, o domínio da Torá, dos mandamentos, que estava nos cultos, que estava nas sinagogas. Mas quando ele começou a ouvir ou ver os sinais que Jesus realizava, ele ficou ali refletindo, meditando. Ele entendia que ninguém poderia realizar aqueles sinais se não viesse de Deus, se não tivesse uma autoridade que viesse de Deus, para expulsar demônios, para curar cegos, para levantar paralíticos, para curar aleijados, para curar pessoas, seja qual fosse a enfermidade. Jesus, Ele veio ensinando, Ele veio manifestando o poder de Deus, declarando: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Portanto, arrependam-se. A maioria dos sermões que Jesus pregou foram sermões duros, foram sermões de exortação, foram sermões que conduziam pessoas ao arrependimento, à mudança de hábitos, à mudança de comportamento. Muitas e muitas vezes Jesus se dirigiu aos fariseus, aos mestres da lei, aos doutores da lei, que estavam presentes querendo e fazendo perguntas para que Jesus ele respondesse de maneira no qual ele viesse a trazer uma confusão ou trazer um descrédito, que eles tentavam colocar Jesus contra Moisés, contra Elias ou contra qualquer outro conteúdo da palavra de Deus que eles consideravam muito importantes. E o quanto os sermões de Jesus nos ensinam, porque Ele veio trazendo o Evangelho, as boas novas, para transformar as nossas vidas. Nicodemos, ele chega a Jesus à noite, e ele reconhece Jesus dizendo: Rabi, mestre. Todos nós sabemos que o Senhor é um enviado de Deus. Só que no verso 13, Jesus ele disse assim: olha, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E é isso que saltou dentro do meu interior. Um novo nascimento. Nós hoje, paradoxo ao que Jesus ensinava, nós vemos muitos profetas dos bons tempos, muitos profetas das bem-aventuranças, e de fato, o Senhor ele pode fazer tudo, Ele pode realizar coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas, em mim e através de mim, e para você também, diga amém. O Senhor ele pode, e Ele tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas, no nosso interior, para que Ele nos amadureça, para que, ou melhor, nós venhamos a amadurecer e estar prontos para receber coisas. Só que, meu irmão, sempre que nós vemos profetas dos bons tempos se levantando, não é sinônimo de que virá bons tempos, mas sim juízo de Deus. E essa é a maior deixa para nós mergulharmos na palavra de Deus, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, porque é muito sério tudo que o Espírito tem falado à sua igreja. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em ouvir informações e jornais,
Mas a palavra de Deus, como nós temos o hábito de falar, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E se João viu o que aconteceria, eu também quero ver, porque eu quero me preparar para esse dia, para esse acontecimento que marcará a história da humanidade. Jesus, quando ele nasceu, houve uma divisão ali, até mesmo no nosso calendário. Chegou um tempo novo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele ao qual Deus falou lá no início que esmagaria a cabeça da serpente, aquele aos quais os profetas eles falavam, aquele nos quais Abraão ele viveu, e de uma forma simbólica ele viu o Cordeiro de Deus sendo a provisão e morrendo no lugar do seu filho, ao qual ele amava. Então, meu irmão, essa é a maior deixa desses dias, para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Por quê? Porque existem muitos profetas dos bons tempos, profetas do Pix, profetas que falam apenas aquilo que os nossos ouvidos se satisfazem. Mas a realidade da palavra de Deus é que ela quer provocar em nós uma transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém. Meu irmão, existe algo como... Dê glória a Deus. Ora por mim, vamos orar. Ora por mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda a confusão mental. Senhor, nós repreendemos todo o principado, toda a fortaleza que quer roubar a tua semente, que quer roubar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade através do teu Espírito Santo para ministrar aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que a tua verdade salte das Escrituras e traga em nós, ó Deus, uma reflexão, uma meditação, um arrependimento, um posicionamento. Meu Deus, que a tua palavra em nós gere vida. Meu Deus, abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Quando nós vamos ao médico, estamos doentes, estamos passando mal, ele nos dá uma receita. E essa receita, ela só vai trazer cura para você se você ir até a farmácia, comprar o remédio e ingerir o remédio. Só vai fazer sentido se você tomar o remédio. Só vai fazer sentido se você ali é de 6 em 6 horas, eu vou tomar. É de 8 em 8 horas, eu vou tomar. E esse remédio vai produzir um efeito no meu interior, enquanto eu caminho, enquanto eu acordo, enquanto eu durmo. Ele vai fazendo um remédio, ele vai fazendo um efeito no nosso interior. E assim é a palavra de Deus. Algumas vezes eu já saí do consultório médico e soube ali pela receita que eu precisava tomar uma bezetacil ou uma profenide. E eu olhei, me lembrei do tamanho da agulha, me lembrei que eu estava com a dor na cabeça, mas eu ia sair de lá com a dor nas nádegas. Então eu tentei escapar ali. Falei, não, vou procurar um chá, tomar um chá, e vai dar tudo certo, vou melhorar. Mas houve situações que eu precisei tomar, doeu, mas o que aconteceu depois? Fiquei bom. O que aconteceu depois? Você ficou bom. E é assim, meu irmão, a palavra de Deus só tem um efeito nas nossas vidas se nós colocarmos em prática. Existem muitas pessoas que carregam a palavra no braço, que carregam ela na mente, mas que não colocam ela em suas ações, em seus pés, em seu coração. E assim eram os religiosos, assim era Nicodemos, assim eram os fariseus, assim eram os mestres da lei, assim eram aqueles que conheciam muito bem, mas não viviam nada daquilo que conheciam. Eles falavam para outras pessoas praticarem, mas por outro lado, eles mesmos não carregavam aquilo que eles falavam para as pessoas fazerem. E nós estamos vendo, meu irmão, um tempo onde o juízo de Deus se aproxima. Porque profetas que eram para estar trazendo a revelação do conhecimento de Deus estão calados. E o mundo somente tem voz onde a igreja se cala.
É por isso que nesse ambiente não precisa de mais pontos de pregação, mais células, mais igrejas. Já tem muitas denominações, muitos CNPJs, muitas pessoas que estão vivendo por uma placa, mas não estão vivendo pela causa. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a teologia, conhecem a oratória, a hermenêutica, a homilética, conhecem todos os procedimentos bíblicos, profetas, enfim, conhecem a história, mas ainda não conheceu a vontade do Pai, mas ainda não trocou as suas vestes, ainda não trocou os seus hábitos. Obrigado. Então, meu irmão, George Miller, ele dizia lá atrás que se a humanidade tivesse ideia do juízo, do julgamento que virá, correriam para se abrigar em Cristo, porque somente Cristo nos livrará do juízo de Deus. Um dos sermões mais impressionantes que foram pregados na boca de Jonathan Edwards, os pecadores na mão de um Deus irado. Quando você vai estudar o sermão, muitas vezes você não vê algo sobrenatural, muito distante do que João Batista pregava, do que o apóstolo Paulo pregava, e grandes homens de Deus da atualidade. Mas nós víamos ali, meu irmão, uma poderosa unção do Senhor, uma unção do Espírito Santo, que fazia com que as pessoas, elas agarravam as colunas do templo, porque elas viam diante dos pés um grande abismo. E o que pode nos livrar desse grande abismo é somente Cristo. Se as pessoas soubessem do julgamento que virá, correriam imediatamente para se abrigar em Cristo. Você já viu quando algumas pessoas dizem: só Deus pode me julgar? E é interessante que quando emitimos essa frase, muitas vezes não temos noção do quanto isso deveria nos assustar. Só Deus pode me julgar, e isso não nos assusta. Isso não nos deixa num lugar de temor, de reverência, porque, meu irmão, o Senhor, de fato, Ele nos conhece. A minha esposa pode não me conhecer completamente, isso nós já caminhamos 14 anos juntos, meu irmão, em amores e guerras, em acordos e desacordos, mas nós fizemos um compromisso, uma aliança diante do Senhor, até que a morte nos separe. E aí muitas vezes eu posso surpreendê-la com uma atitude, ela também pode me surpreender com uma ação. Mas o Senhor, Ele conhece os nossos hábitos, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. E o que eu digo para você nessa noite é: corra para Cristo hoje, imediatamente. Ele está aqui, assim como o profeta Isaías disse: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. E sabe onde o Senhor Ele está? O Senhor está onde a palavra dEle está, porque a palavra revela Ele, revela o Espírito, revela o Pai. Então Ele está aqui, meu irmão, se abriga nele. Não é por aquilo que você faz, é por intermédio daquilo que Ele fez. E quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, então sim, meu irmão, Ele vem e nos cobre com o seu manto, com a sua autoridade, com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria, com a esperança. Nicodemos, ele reconheceu: Rabi, todos nós sabemos que foi Deus que enviou o Senhor para nos ensinar. Para nos ensinar. O avivamento não virá por outro caminho a não ser pelo ensino. O ensino revela o Pai, revela o Filho, revela o Espírito, revela a vontade do Pai. E nós não podemos nos perder nas nossas próprias vontades. Sabe qual é o anseio desses dias? É para que você viva as suas vontades. Jesus não disse para nós: olha, seja você mesmo, seja você. Você já ouviu? Seja mais você, seja mais você. Ele não disse: viva através das suas vontades, faça aquilo que está no seu coração. Muitas vezes, quantas vezes nós falamos, meu irmão, algumas pessoas chegam para buscar conselho contigo, comigo, e aí, o que você está sentindo? Faz aquilo que está no teu coração. O que está no teu coração? Mas você já parou para pensar que o melhor é você fazer aquilo que está na palavra? Aquilo que está no nosso manual. Você já foi buscar o que?
naquilo que você tem dúvida, o que a palavra diz, porque eu vou dizer com toda certeza, a palavra de Deus não vai deixar você confundido, não vai deixar você desamparado, não vai deixar você aflito, angustiado, com qual decisão tomar, com quais pessoas caminhar, qual emprego entrar ou sair, qual, porque em tudo que o Senhor Ele faz é com propósito. Toda porta que se abre é com propósito, toda porta que se fecha é com propósito, toda amizade que você faz é com propósito, toda amizade que é desfeita por algum motivo tem um propósito. Então se alegre no Senhor e busque o conhecimento dEle através da palavra, para que você venha discernir os dias difíceis, dias nos quais, meu irmão, eu não vou ouvir somente aquele que me bajula, aquele que alimenta o meu ego, eu vou ouvir aquele que me confronta, aquele que me empurra para o propósito, aquele que me empurra para a cruz. Jesus, ele não pregou um sermão para Nicodemos que no seu conceito foi fácil de entender. Ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E meu irmão, quantas pessoas estão dentro da casa, mas não estão entendendo o que o Espírito está falando? Então são tempos de santificação, são tempos de oração, são tempos de nós amarmos mais, é tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e fazermos algo, não para se sentir alguém, mas porque nós sabemos de fato qual é a nossa identidade, entendemos que somos filhos e não apenas crianças, adolescentes, mas estamos chegando ou alcançamos a maturidade e entendemos a responsabilidade que temos para fazer o que fomos chamados para fazer. Diga glória a Deus. Reverência à palavra de Deus não é quando nós ficamos de pé para ler a palavra. Reverência é quando nós colocamos em prática tudo que o Senhor está ordenando, tudo que o Senhor está falando, mesmo que me custe. Jesus, ele disse para ele: olha, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinou na oração um modelo. Ele falou: olha, que venha o teu reino. E mais à frente ele falou: olha, o reino de Deus, ele está em nós. Ele não está aqui, olha, ele está em nós. Em nós. Então é por isso que eu preciso parar de olhar para tantos lugares. É por isso que eu preciso perder o encanto por algumas coisas que tem no meu coração. Segurar muitas coisas com mão leve, para me agarrar à cruz, para me agarrar ao propósito, para entender o sentido da minha vida. Você sabe para que você foi criado? Meu irmão, existem 2 dias pontuais na sua vida e na minha vida. Primeiro, o dia do teu nascimento. E depois, o segundo momento é o dia que você descobre para que você nasceu. Porque existem muitas pessoas que estão perdidas, estão deixando a vida me levar, a vida leva eu, estão vivendo em ondas e ondas, e correm daqui para lá. Nunca houve um tempo onde as pessoas trocaram tanto de igreja. Será que o problema mesmo está nas igrejas, ou o problema está no caráter, está no indivíduo que, quando é confrontado pela palavra de Deus, vai procurar um lugar onde a palavra ela vem massageando o ego, onde a palavra não é proferida como ela deve ser proferida? Jesus, ele nunca pregou um sermão para agradar pessoas, ele sempre pregou a palavra para transformar pessoas. Então é isso que é o nosso compromisso aqui nessa casa, e com todos aqueles que nós caminhamos e servem aqui diante desse altar também, é promover a verdade, porque somente a verdade traz libertação, somente a verdade nos traz a clareza do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como eu vivo através desse reino? Qual é o primeiro passo para eu entender as verdades desse reino? Nascer de novo. Nascer de novo. Meu irmão, eu não posso estar 5, 10, 15 anos da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma postura, com a mesma mentalidade, com o mesmo coração, fazendo coisas que são desprezíveis para o Senhor. Nicodemos, naquele momento, diante daquela palavra, ele fala: como pode um homem velho retornar para o ventre de sua mãe? Como pode ele, sendo velho,
ele retornar para o ventre, não tem como. Jesus respondeu: olha, eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas é o Espírito que dá luz à vida espiritual. E existem muitas pessoas que já passaram pelas águas do batismo, mas algumas delas entraram um pecador seco nas águas e saíram um pecador molhado, porque não mudou hábitos, não mudou coração, não mudou as atitudes. Diariamente eu preciso sepultar o velho eu, a velha mentalidade, os velhos conceitos. Eu preciso jogar o lixo no lixo. Eu preciso manter aquele lugar, um lugar que eu não vou resgatar mais aquilo que eu já joguei fora, e viver a partir de uma nova mentalidade. Assim como o apóstolo Paulo declarou: já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Existe um Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele opera em mim e em você, e ele está querendo trazer vida sobre aquilo que está morto. Ele quer trazer a luz, a vida espiritual, dar um sentido no seu pensamento, no seu interior, no seu coração, para que você não viva uma vida de insatisfação, uma vida cheia, uma vida sem graça. Ele quer fazer com que você viva como profetas viveram, como grandes homens viveram, vivendo o que poucos viveram, fazendo, meu irmão, o que poucos fizeram. É por isso que nós estamos intensificando o nosso clamor através de relógios de oração, jejuns, consagração, santificação, porque nós cremos que o Senhor, Ele está, meu irmão, preparando o seu exército para guerras espirituais. Nós não vamos enxergar com esses olhos todo o cenário onde principados, potestades estão atuando, aprisionando. Eu não sei você, mas você já percebeu, irmão, a intensidade com que aqueles que clamam outros espíritos, que fazem rituais, eles proclamam a sua fé? Olha no trânsito a quantidade de adesivos, olha nos cruzamentos a quantidade de oferendas e rituais, onde pessoas sacrificam, onde pessoas, elas fazem rituais onde de forma abominável, de forma onde eles creem que aquilo vai trazer resultados surpreendentes, e muitas vezes traz mesmo, porque o diabo é aquele que fala assim: olha, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. E muitas pessoas estão se orgulhando de servir o Exu, o Caveira, o Zé Pilintra, estão com orgulho de servirem tantos outros deuses, outros espíritos, trazendo iniquidade, imoralidade e grandes consequências para uma geografia. E nós, como filhos da luz, nós precisamos manifestar o que o reino de Deus está, meu Deus, esperando que homens e mulheres, eles venham se levantar e promover a paz, a justiça, o domínio próprio, a paciência, o amor, o perdão. Deus não está tentando construir algo novo, ou fazer algo novo para as pessoas que tornarão elas grandes e poderosas. Não. Se falaram para você, meu irmão, é mentira. Se falaram: não, Deus está querendo, algo novo que o Senhor está querendo fazer é que você se torne grande e poderoso no conceito sistêmico do mundo. Não, mas Ele está procurando pessoas onde Ele possa transformá-las em nada, reduzi-las a nada. Para quê? Para, através da sua obra, através do poder do Espírito, realizar aquilo que Ele quer realizar. Porque quando eu entendo que não se trata daquilo que eu sei, mas se trata daquilo que Ele é, do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania, então as coisas vão acontecer. A partir do momento que eu entendo que o lugar mais alto que eu preciso estar é aos pés de Jesus, aí Ele vai operar através das minhas mãos, através das suas mãos, através do seu coração, através da sua boca. O lugar mais alto que os homens de Deus precisam estar é aos pés de Jesus, é prostrado, é rendido a Ele. Não existe um lugar melhor para se estar, meu irmão. Vai chegar um dia que aqueles que não nascerem de novo, eles vão desejar nunca terem nascido, porque
vai ser tão forte o impacto do plano de Deus se cumprindo na terra, que vai ser amedrontador e glorioso. Amedrontador para aqueles que não estão preparados e glorioso para aqueles que estão aguardando a volta, que estão esperando, que estão dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não existe, eu acredito, palavras que sejam tão pontuais para a família, para o homem, para a mulher, para o adolescente, para a criança. Meu irmão, se prepare, porque o reino de Deus, Ele está aqui, Ele está em nós, e precisa ser manifesto através das minhas atitudes, das suas atitudes. Nós precisamos viver através da fé no Senhor Jesus, e na força do seu poder, não somente por palavras, não somente por uma religiosidade que por tanto tempo nos dominou, que por tanto tempo nos escravizou. A mente carnal do pecador, ela não aprende as verdades espirituais, e nós vemos aqui, meu irmão, Nicodemos, ele sem entender a revelação de Jesus. Os seres humanos, eles podem gerar a vida humana, mas o Espírito que dá à luz a vida espiritual. Então não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Assim como nós não sabemos, meu irmão, de onde o vento vem, para onde ele vai, assim também nós não somos capazes de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Muitas pessoas não vão enxergar, mas em algum momento elas vão poder experimentar dos frutos que estão sendo gerados no teu interior. Os frutos que não vêm de você, mas vêm do Espírito, que deu à luz a uma vida espiritual, que tornou claro diante dos teus olhos a vida que você precisa viver, que não é mais conforme o mundo sinalizou, conforme aquilo que você aprendeu dos seus pais, avós, mas de um novo modelo chamado Jesus Cristo, que é a forma que nos dá uma nova forma. Você já ouviu aquele ditado que pau que nasce torto não se endireita? Mas com Jesus se endireita sim. Com Jesus tem jeito sim. Jesus criou você para a glória dele. Então, meu irmão, tem jeito sim para você, tem esperança sim para você. Que nessa noite você não venha sair daqui como você entrou. Se você entrou, meu irmão, sem entender tantas coisas, sem ter a clareza de tantas coisas, que o Senhor nessa noite abra os teus olhos, que o Senhor nessa noite dê um start à tua vida espiritual. Talvez você já passou, eu acredito que sim, pelas águas do batismo, e é necessário sim, para que você venha nascer de novo, da água e do Espírito, mas talvez você nunca compreendeu o que é nascer do Espírito, e que nessa noite o Espírito Santo, ele sopra esse vento forte, assim como o vento que nós não sabemos de onde vem, para onde vai, meu irmão, que você venha sentir algo novo, jorrando, brotando no teu interior, e que isso sinalize o start de Deus para um nascimento espiritual, para uma clareza daquilo que você nunca viu, para uma clareza daquilo que você nunca sentiu, para que você venha entrar em lugares, em portas que você nunca entrou, para que você venha manifestar um reino onde você nunca tinha enxergado, mas que agora você enxerga, que agora você sabe, que agora você tem a convicção, que agora você tem a certeza, você tem a fé, a esperança, você conhece o amor, a sua grandeza, a sua largura, o seu comprimento, a sua profundidade, o amor que é manifesto no reino. Meu irmão, deixa eu dizer para você, no reino de Deus não tem paralisia, não tem cegueira, não tem surdez. Há uma geração de homens e mulheres curados, libertos para libertar, curados para curar, que vão manifestar a luz em meio às trevas, a paz onde há guerra, a força onde há fraqueza, a luz onde há escuridão. Nós cremos, meu irmão. Em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus.
Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E olha só para isso, irmão. E nós, está aqui, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Aleluia. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aleluia. Apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Existem muitas mensagens bonitas, cheias de sabedoria, mas algo que nós precisamos nos atentar, meu irmão, é o que o Espírito está dizendo à sua igreja. O Senhor, Ele está nos separando, Ele está nos dando arroz e feijão, Ele está nos dando alimento, meu irmão, que de fato mata a fome. Eu acredito que Jesus, Ele é suficiente para abrir os nossos olhos, que a presença do Senhor através do Espírito é suficiente para sondar o nosso coração, e que nós venhamos entender, meu irmão, que se nós precisamos de cirurgia, não adianta você sair com a receita do médico e achar que tomar um comprimido vai resolver o problema. A exposição, o dia marcado, o lugar, a equipe pronta, meu irmão, eu preciso tomar a decisão de ir até o lugar onde eu vou ter o peito rasgado, onde o Senhor vai arrancar o câncer do meu interior, para que aquilo não me mate. Nós precisamos discernir que o homem carnal, ou o homem que vive na prática do mundo, ele não vai entender as verdades espirituais, porque ele está preso, ele está acreditando que está tudo certo, eu posso servir a Deus do meu jeito, eu faço a minha oração aqui, eu canto meus louvores e está tudo certo. Não. Se você não negar a si mesmo, carregar a sua cruz, você não é digno. Se eu não fazer isso, eu não sou digno dele. O ir até ele não vai me custar nada, como eu disse por diversas vezes, mas segui-lo vai me custar tudo. Vai me custar tudo, meu irmão. Então esteja disposto, esteja disponível, caminhe para a nova medida, meça mais 1000 côvados, porque o Senhor te chama para a profundidade nesses dias, uma profundidade que talvez você ainda não experimentou, mas eu tenho a certeza de que se você caminhar, você nunca mais vai querer voltar para o lugar onde você estava, você nunca mais vai olhar para trás, você nunca mais vai olhar para o lado, você vai querer caminhar para medidas maiores, porque, meu irmão, o que aqueles discípulos experimentaram, os 12 que caminharam com Jesus, exceto um que ouviu os mesmos sermões, mas mesmo assim ele foi o filho da desobediência, precisava de um para empurrar para a cruz, precisava de um para empurrar Jesus para o propósito, e era aquele que já tinha características reprováveis, que cuidava do dinheiro, e por algumas vezes ele retirava aquele dinheiro, ele roubava do dinheiro que era para servir o ministério, que era para servir o propósito. Mas os outros 11 não, meu irmão, os outros 11, eles caminharam em medidas mais densas, mais profundas, que fizeram com que eles se entregassem, com que eles doassem a sua vida, com que eles morressem em prol de um propósito. Diga glória a Deus. Sabe, Nicodemos, ele foi de noite se encontrar com Jesus.
porque é o símbolo de um homem que ainda não encontrou a salvação, que está na escuridão, que está obscurecido espiritualmente. Sabe, eu aprendi algo, meu irmão, que quem nasce apenas uma vez, vai morrer duas, vai passar por essa morte física e a morte espiritual. Mas quem nasce duas vezes, quem nasce, meu irmão, naturalmente, e nasce da água e do Espírito, vai morrer apenas uma vez, porque vai viver a ressurreição, vai ter um corpo transformado. Efésios capítulo 4, no verso 18 diz: olha, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. 2 Coríntios 4, 3 diz assim: olha, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nicodemos, ele estava confundindo o espiritual com o físico. E quantas pessoas não conseguem discernir? Estão vivendo guerras espirituais e querendo brigar no físico. Estão matando pessoas, não entendendo que a briga não é física, mas espiritual. Eu quero dizer para você, meu irmão, que algumas guerras não serão vencidas enquanto você não dobrar os seus joelhos, enquanto você não ir para o lugar secreto da intimidade e clamar por aquele que você está querendo brigar fisicamente. Não será vencida enquanto você não se prostrar, não se humilhar diante de um Deus que pode trazer a luz sobre aqueles que estão mergulhados na escuridão, que pode quebrantar o coração daqueles que estão com o coração endurecido. Então é uma obra que vem do Espírito Santo. Jesus, ele não arrasta ninguém pelos cabelos. Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Se você não vier pelo amor, eu vou te arrastar pela dor, eu vou te matar, eu vou te moer na unha. Não, meu irmão, toda a obra de Jesus é misericórdia, é graça, é livramento. É porque o sofrimento, no sofrimento as pessoas ouvem a voz de Deus como se fosse um megafone, como se fosse um trovão, ficam mais sensibilizadas para ouvir o Senhor. Muitas pessoas partiram, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de grandes estrondos da voz de Deus. Muitos optaram continuar vivendo através das próprias vontades, desejos e prazeres, e isso trouxe morte física e espiritual. Mas o Senhor, Ele atrai pelo coração. A obra do Espírito Santo é maravilhosa, porque Ele atrai pelo coração. Houve muitas vezes que eu fui para a igreja, e depois da igreja eu fui tocar pagode. Eu fiz campanha e pegava depois o cavaquinho e ia tocar. Mas o Senhor, Ele estava semeando no meu coração. São sementes. O diabo, ele tem um lugar onde a igreja não tem, onde a igreja não se posiciona. Há alguém que vai dizer que o que importa, ou o que é relevante nesse mundo, não é o grito dos maus, sabe, o que é doloroso na realidade, é o silêncio dos bons. Porque existem muitas pessoas que carregam algo poderoso de Deus, mas estão calados. Sabe, existe uma canção do Fernandinho, que é pontual, meu irmão, é pontual, e essa letra é muito profética. Eu quero colocar aqui, quero achar aí, deixa eu ver se eu acho. Cante aí, Vini, glória a Deus. É santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz. Depois, se você não ouviu, salva lá na tua playlist.
Fogo consumidor. Ele diz assim: olha, fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Porque homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite e é chegado o amanhecer. Meu irmão, é chegado um novo tempo. Os profetas, eles não podem estar calados, porque muitos profetas já se venderam, já se dobraram diante de outros deuses. Então o Senhor, Ele está chamando aqueles que não se venderam à corrupção, que não negociaram a mensagem do arrependimento, que não negociaram a verdade por uma oferta, que não se negociaram a verdade por uma bajulação, ou para ser aceito no mundo onde Jesus foi rejeitado e crucificado. Aleluia! Então, meu irmão, nós vemos que Nicodemos, ele pensava em termos de nascimento físico, e Cristo falava de nascimento espiritual. Todos nós nascemos em pecado. Nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão, e isso significa que nós éramos filhos da ira, da desobediência. Efésios 2:1, e eu já estou terminando, diz que nós estávamos mortos por causa da desobediência de seus muitos pecados, nos quais costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Visível? Não. Nossos olhos podem ver? Não. Nós estávamos vivendo numa condição onde nós estávamos obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Aleluia! Sabe, meu irmão, não há educação, religião ou disciplina que possa mudar a natureza antiga. Você sabe o que precisa acontecer? Nós precisamos receber uma nova natureza, a natureza de Deus. Não basta vir para a igreja, não basta obedecer, não basta receber a receita, e não basta saber a receita e falar que a receita cura, mas não colocar em prática. Não basta falar ou apenas ouvir, eu preciso colocar em prática. Eu preciso de fato, meu irmão, saber e permitir que o Espírito Santo realize essa obra no meu interior. Eu preciso dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, faça em mim, Senhor, a Tua vontade. Eu não quero mais viver como um escravo, escravo do medo, escravo da dor, escravo do passado, escravo da traição, escravo do comandante que rege esse mundo. Eu não quero mais ser um escravo do sistema. Transiciona a minha mente, renova a minha mente. É orações que você precisa fazer, é heranças da vida adâmica que você precisa rejeitar. Sabe, o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem de você. Nós não podemos viver como um religioso, nós não podemos viver sem entender a verdade espiritual que traz luz, que traz clareza. Você sabe que eu preciso permitir que a palavra seja como a candeia que foi acesa por aquela mulher que perdeu a dracma, e que nós venhamos limpar toda a sujeira, porque a luz, ela denuncia a sujeira, até encontrarmos os valores que foram perdidos, ou negociados, ou roubados. Então existem muitas coisas de valores que você carrega, que você possui, mas talvez está em algum lugar aí perdido, talvez está em algum lugar aí. Mas para esse tempo, meu irmão, para esse novo tempo, para essa estação, procure, porque o Senhor precisa de tudo aquilo que Ele te entregou para fazer aquilo que Ele quer realizar nesse tempo.
Então que você seja o profeta dessa geração, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo, o missionário, aquele que vai profetizar, aquele que vai ordenar e espíritos recuarão, aquele que vai proclamar o ano aceitável do Senhor, aquele que vai libertar pessoas de algemas, de prisões, de grilhões, aquele que vai trazer a luz na escuridão. Então, meu irmão, creia, porque o Senhor Ele está fazendo na igreja, Ele está fazendo em mim. Nós somos igreja, eu não sou igreja sozinho. Nós não podemos mais ficar no mimimi, no disse-me-disse. Você já viu, no meio da igreja sempre tem aquela dupla que parece uma dupla sertaneja. Diga qual, querido pastor? É o fala mal e o anda junto. Meu irmão, não negocie valores. Os profetas desses dias não vão evidenciar a grandeza de Deus através dos dons, mas do comportamento, através das características que não vêm dessa terra. Poxa, mas eu não vi o meu pai agir assim. Mas o Espírito está impulsionando você a fazer, faça. Sabe, eu não tive referência no meu casamento. E a mulher sempre quer que o homem que principalmente trabalha na rua sempre traga uma coisinha para ela, para dizer assim: eu lembrei de você enquanto eu trabalhava. Sim ou não? E aí muitas vezes eu já estou com o meu horário apertado, e eu falo, poxa, eu preciso vencer o velho homem, a velha natureza, viver por aquilo que eu não aprendi, fazer aquilo que o Espírito Santo está me ensinando. Então eu vou lá no mercado, pego um coco para minha esposa e uma uva para o meu filho. Glória a Deus. É algo que vem naturalmente daquilo que eu vivi e aprendi? Não, meu irmão, é uma característica que o Espírito Santo está me forjando, está trabalhando no meu interior, para que eu seja um esposo melhor, para que eu seja um pai melhor, para que eu seja um filho melhor, um cidadão melhor. O Espírito Santo Ele está formando, Ele está dando à luz a vida espiritual, e a nossa espiritualidade não é evidenciada por aquilo que cantamos, pregamos, ou pelos dons manifestos, mas por ações dignas de arrependimento, por ações dignas de arrependimento, de conversão, mudança de mente, mudança de rota. Aleluia. Então eu não faço mais aquilo que eu fazia lá atrás, sendo um ser desprezível. Não, eu nasci de novo. Você nasceu de novo, meu irmão, para uma nova vida, para ter um novo comportamento. A nossa espiritualidade é manifesta na nossa humanidade. O quanto você ama, o quanto você perdoa, o quanto você não... poxa, eu fico, sabe? O Senhor Ele nos chama para um amadurecimento. É tempo de nós entendermos que, glória a Deus, se você já é batizado nas águas, isso evidencia o sepultamento do velho homem, mas é necessário nascer do Espírito também, para que o Espírito Ele traga luz diante dos seus olhos a realidade espiritual, para que você venha viver uma vida espiritual sendo mais humano. Jesus Ele não veio nos ensinar a ser Deus, Ele veio nos ensinar a ser gente. Ele veio nos ensinar a ser gente, e através da unção do Todo-Poderoso, da autoridade que vem do Autor, meu irmão, quando você ser quem Jesus te chamou para ser, você vai ser realizadão. Você já não vai ser aquele camarada que tinha natureza adâmica, mas você vai viver conforme o modelo. Não é o segundo Adão, a Bíblia não refere-se ao segundo Adão, mas ao último Adão, porque não haverá outro, não precisou e não vai precisar de outro, porque Jesus, Ele fugiu. Jesus, Ele supriu todas as expectativas da ira de Deus. Ele se tornou maldição por nós, pecador por nós. Então, meu irmão, Ele supriu todas as exigências de Deus e nos tornou justos. Então, meu irmão, o último Adão, ele nos deixou um modelo. A sua vida
para que nós venhamos ser uma cópia, para que nós venhamos ser como Ele é. E aí sim nós seremos realizados. O carro novo não vai trazer a realidade, a realização, somente por um tempo. Você vai, uau! Mas aquele uau vai passar, a casa nova também, e tudo que pode passar dessa terra. Mas uma vida por propósito, mas aquele que crê no Senhor, aquele que vive, aquele que busca, aquele que vive uma vida como Jesus viveu, ele vai viver a glória do Senhor, ele vai experimentar o que poucos experimentaram, em nome de Jesus, aleluia. As Escrituras nos dizem, o primeiro Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Peguei, irmão. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. É bom ter profeta na casa, meu irmão. Se levante como um profeta, se levante como um homem de Deus, aleluia. Um homem que está totalmente submisso à palavra e vive de acordo com as exigências do Pai. Comece a orar, fala para Ele: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero nascer não apenas da água, mas do Teu Espírito. Meu Deus, abra minha mente, abra o meu coração, flua em mim, Senhor, como um rio de águas vivas. Eu quero declarar e proclamar a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua